Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, o tema da aula de hoje é Introdução à Química Analítica Qualitativa e ao conceito de equilíbrio químico. Muito bem. Então, antes da gente começar a aula, vamos trazer aqui algumas das principais referências que a gente vai utilizar para montar o curso, tá? Então, o tio gosta bastante desses livros e são as principais referências que eu costumo utilizar para montar o curso de Química Analítica Qualitativa. Tenho o clássico amarelinho do Vogel, de qualitativa, 2 livros de Química Geral, que são bem úteis para analítica também, né? Porque afinal de contas o que a gente vai ver basicamente em termos de teoria é equilíbrio químico. Então tem esse livro do Brown, que é bem didático, tem o clássico Atkins, tem os fundamentos de fundamentos de química analítica do Skug, e esse daqui, esse pretinho aqui de química analítica e análise quantitativa, mas a parte de analítica de modo geral dele é bem bom também, né? Que é o livro do Age, ok? Além desses 5 materiais, o tio também utiliza materiais técnicos, apostilas, enfim, tá? Mas esses livros são bem interessantes, ok? Muito bem. O que a gente vai ver na aula de hoje? Primeiramente, vamos fazer uma breve reflexão sobre química analítica qualitativa, né? O que é, afinal de contas, química analítica qualitativa. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é equilíbrio químico. Vamos fazer algumas considerações sobre a interpretação gráfica, né, do equilíbrio químico. Então nós vamos colocar aqui para vocês o gráfico da concentração e da velocidade. Depois nós vamos falar um pouquinho de Kc, para que serve Kc. Vamos falar um pouquinho da aplicação tecnológica do conceito de equilíbrio e exercícios, ok? Então tá aqui o mapinha da nossa aula de hoje. Bom, então vamos lá para o item 1, né? Opa! Vamos lá para o item 1. Vem para a folhinha com o tio. Item 1. As canetinhas, vamos lá. Item 1. Reflexões sobre qualitativa. O que é química analítica qualitativa? Nós estamos adentrando na química analítica agora, certo? Então vamos pensar um pouquinho sobre, para a gente definir o que é química analítica qualitativa, vamos definir um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o que o químico faz. O que o químico faz, né, gente? Se a gente for parar para pensar, basicamente ele faz 2 coisas, né? O ofício do químico, o químico na sua profissão, ele faz 2 coisas principais. Uma coisa é sínteses químicas, e aí ele pode fazer sínteses orgânicas e inorgânicas, certo? Daí você gera as duas das principais áreas da química, né? Que é a química orgânica. Opa, a folhinha tá acabando. Química orgânica e a química inorgânica, né? Então, esse é um dos principais ofícios do químico. Ele produz novos materiais, né? Ele faz sínteses químicas de compostos orgânicos e inorgânicos. Daí as 2 principais áreas da química. E a outra coisa que o químico faz são análises.
né? O químico costuma fazer análises, né? Então chega lá um material dentro do laboratório, o camarada chega para você e pergunta, olha, descobre o que tem aqui e o quanto que tem de cada coisa, né? Isso é fazer análise. E esse segundo ofício do químico gera uma segunda área, que é a área da química analítica. Tá? Então nós temos aqui, ó, as 3 principais áreas da química. Professor, mas tem mais uma, tem a físico-química. Sim, tem a físico-química, que é a 4ª área da química. E para que serve a físico-química? A físico-química, na verdade, dá suporte para todas essas áreas, né? Então, a físico-química estuda velocidade de reação, né? Então, numa síntese orgânica, existe uma velocidade de reação. Então, na verdade, a físico-química é uma área que dá suporte a todas as outras. Ela é tão importante quanto, né? Então, no curso de analítica, basicamente, o que a gente precisa compreender é equilíbrio químico, né? Equilíbrio químico é físico-química, tá? Então, todo o suporte teórico para a área de química analítica vem da físico-química, tá? Muito bem. Aí, essa caixinha, o que nos importa agora é essa caixinha de analítica. Vocês serão introduzidos à área de química analítica e, no caso, quem vai introduzir vocês nessa área sou eu, certo? Por meio do ensino remoto de emergência. Bom, então vamos abrir essa caixinha aqui, né? Basicamente, vamos lá, vamos pegar uma folhinha para expandir essa caixinha da química analítica. Quando a gente pega a caixinha da química analítica, a gente percebe que a analítica ela é composta por 2 áreas principais. A analítica clássica e a química analítica instrumental. Certo? Quando a gente divide a química analítica nessas 2 áreas, dá a impressão que uma trabalha com instrumentos e a outra não. Pelo nome, né? Química analítica instrumental. Quer dizer que nessa tem instrumentos e essa não? Não é assim. Ambas as áreas da química analítica trabalham com instrumentos. Só que aqui, na química analítica clássica, os instrumentos são básicos, são bem básicos. Becker, proveta, bureta, balança, nada muito sofisticado, né? Mufla, estufa. Já aqui não, né? Na química analítica instrumental, eu tenho o uso de instrumentos mais sofisticados, tá? Eletrônicos, né? Então, os instrumentos aqui são muito mais sofisticados. Por isso, química analítica instrumental. Tá? Aqui, então, a química analítica instrumental ela é dividida em 3 grandes áreas. A espectroscopia, a cromatografia e a eletroanalítica. E aí, é claro, dá para eu abrir essas caixinhas aqui para vocês, mas não é o caso aqui agora, certo? Bom, o que importa a gente saber é, tanto a espectroscopia quanto a cromatografia e a eletroanalítica são áreas que costumam realizar tanto análise quantitativa quanto análise qualitativa, tá? Muito bem, vamos abrir a caixinha aqui da química analítica clássica. Ela é dividida em 2 caixinhas principais. A caixinha da qualitativa e a caixinha da quantitativa. Ok? Então, nós temos a química analítica quantitativa, a química analítica qualitativa.
o que a gente vai ver nesse curso é essa caixinha aqui, ó. Tá? E o que é química analítica qualitativa? É a parte da química analítica responsável pelo desenvolvimento de procedimentos que visam a identificação dos constituintes de uma determinada amostra, né? Então aqui, na química analítica qualitativa, o propósito é identificar a natureza dos componentes que formam a minha amostra. Então vou dar um exemplo aqui bem basiquinho para você entender o que a gente vai ver daqui para frente, né? E qual que é o propósito dessa disciplina. Então você está lá dentro do laboratório, o camarada chega para você com um becker e dentro desse becker uma amostra. Essa amostra ela é composta pelo solvente que dissolve uma série de entidades químicas, a entidade X, a entidade Y, a entidade Z e a entidade W, certo? Muito bem, aí o camarada vira para você e fala, olha, identifica para mim quais são os componentes que formam a minha amostra. E aí você, por meio de vários procedimentos químicos, procedimentos analíticos, você vai separando cada um desses componentes, né? Então, a ideia de análise, né? Química analítica, análise. O conceito da palavra análise tem a ver muito com separação, né? Então, você vai colocar, né, estabelecer vários procedimentos químicos na amostra, de modo a separar cada um desses componentes para poder identificar cada um deles. Você vai realizar testes para identificar, né? E o que está por trás desse conhecimento todo é equilíbrio químico, tá? Então ficou claro o que é a área da química analítica qualitativa? É óbvio que essa é uma definição inicial. Você só vai realmente e efetivamente descobrir o que é a disciplina à medida que a gente vai caminhando nela, né? Então essa é só uma breve definição sobre o que é a química analítica qualitativa. É aquela química, é aquela parte da química analítica que está com interesse em identificar os componentes na minha amostra. Já na química analítica quantitativa, o propósito é outro, o propósito é quantificar, né? Então, quando chega essa amostra, se eu vou trabalhar com química analítica quantitativa, o propósito é saber quantos ppms de X eu tenho, quantos ppms de Y eu tenho, de Z e de Z e de W, ok? Tá claro isso? Gente, é importante dizer o seguinte, que na química analítica instrumental, se você abrir cada uma dessas caixinhas, existem técnicas analíticas que fazem tanto análise qualitativa quanto análise quantitativa. Então existe também a química analítica qualitativa e quantitativa aqui, ó, dentro da química instrumental. Só que isso é feito por meio de instrumentos sofisticados, né? Então você pega lá, por exemplo, o infravermelho, ele tem como propósito identificar os grupos funcionais de uma determinada amostra, né? Então ele tem como propósito fazer uma análise qualitativa da amostra, tá? Tudo bem? Só que o que a gente vai ver nessa disciplina é a química analítica qualitativa clássica, ou seja, que usa instrumentos não muito sofisticados, é aquela que usa um instrumento basicão de laboratório, né? Então, balança, né? Proveta, bureta, enfim. Tá claro? Muito bem. Feito a definição do que é a química analítica qualitativa e o que a gente vai ver daqui para frente, vamos começar com o equilíbrio então. Vamos lá. Vamos para o item 2.
o que é equilíbrio químico. Gente, o que é equilíbrio químico? Olha, como essa disciplina de equilíbrio é o que vai dar suporte para toda a química que a gente vai ver aqui, nós vamos de A a Z no curso, tá? Nós vamos ver equilíbrio químico desde o início. Muito bem. Então, antes da gente fazer uma definição bem objetiva do conceito de equilíbrio químico, vamos pensar um pouquinho sobre como é que surgiu essa ideia de equilíbrio, né? E aqui, é claro, eu não vou fazer uma reflexão sobre isso com rigor histórico, mas é só para a gente ter uma ideia de como é que essa ideia de equilíbrio surgiu, né? Então, se a gente for pegar aqui uma reaçãozinha básica do tipo 1N2 gasoso mais 3H2 gasoso, né? Eu coloco o hidrogênio para reagir com nitrogênio, eu vou formar 2NH3 gasoso, tá? Então tá aqui a equação de formação da amônia, do gás amônia, a partir do gás nitrogênio e o gás hidrogênio, né? Muito bem, se a gente faz aquelas continhas da estequiometria que vocês aprenderam, né? O nitrogênio vale 14 vezes 2, dá 28. Então a gente sabe que se eu misturar 28 gramas desse camarada, né, com 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6 gramas desse camarada, eu vou formar, teoricamente, 34 gramas de gás amônio, né? Isso aqui é o que a gente tem como previsão teórica, né? Então, em algum momento da história, alguém percebeu o seguinte, né? Quando a gente vai estudar a estequiometria de determinadas reações, e essa daqui é só um exemplo delas, né? O que acontece? A gente consegue prever que toda vez que eu misturar 28 gramas desse gás com 6 gramas desse gás, eu vou ter 34 gramas desse gás, né? Mas isso teoricamente acontece. Acontece que na prática, isso não ocorre, né? E aqui, é claro, eu vou inventar dados só para você entender, tá? Então, na prática, quando o químico vai para o laboratório e coloca essas duas quantidades, 28 gramas de nitrogênio mais 6 gramas de hidrogênio, sob uma determinada condição de temperatura e pressão, ele percebe que, ao invés de produzir 34 gramas de amônia, ele produz, na verdade, 3,4 gramas de amônia. Ou seja, 1/10 daquilo que foi previsto teoricamente, tá? Então, a questão que está aqui em jogo é: por quê que isso ocorre? Por que a reação não se consolida e não termina, né? não se finaliza, né? Então, passaram a se perguntar por que as reações não se completam, tá? E uma das hipóteses possíveis, aventadas, né, e pensadas, uma das hipóteses foi essa daqui que o tio vai falar, né? Talvez essa reação não tenha somente um sentido, né? À medida que o tempo vai passando, o que acontece? Não tem só esse caminho da reação dos reagentes se converterem no produto. Pode acontecer de um determinado momento da nossa reação o produto estar se convertendo nos reagentes, né? E o que é a tal da situação de equilíbrio?
a reação para, porque a velocidade dos reagentes se convertendo no produto se iguala à velocidade do produto se convertendo nos reagentes. Então, vamos pensar aqui no dedinho do tio, a frequência de batida do dedinho do tio como sendo a velocidade de formação, né? Então, você tem esse sentido aqui, ó, né? Dos reagentes se chocando para formar o produto, no caso, né? E do outro lado, você tem as moléculas de amônia se decompondo em moléculas de nitrogênio e hidrogênio. Então, você tem, no caso, esse sentido da reação. Então, tem essa frequência de formação também, né? No início da nossa reação, eu tenho muito nitrogênio, vamos imaginar isso dentro de um tubo, né? Eu tenho só gás nitrogênio, muitas partículas de gás nitrogênio e muitas partículas de gás hidrogênio. E elas se chocando, né? Como eu tenho uma quantidade muito grande de nitrogênio e hidrogênio, né? Elas vão se chocando numa frequência muito grande, e aí essa velocidade inicial de formação de amônia, ela é muito grande, ó. Ela é assim, né? Ó, aqui ó, a velocidade. Né? À medida que o tempo vai passando, o número de partículas de nitrogênio e de hidrogênio vai diminuindo. E aí o número de choque entre elas, né, lá da cinética, do segundo ano, você deve ter visto isso, né? O choque efetivo entre partículas para formar produto. Para que haja a formação do produto, tem que haver o choque entre as partículas, né? Então, se a quantidade de partículas vai diminuindo, né, o número de choques vai diminuindo, portanto, a formação de produto, a velocidade de formação de produto vai diminuindo. Então, o que acontece? O que é a tal da situação de equilíbrio? Numa situação inicial eu tenho muito reagente e aí eu tenho muito choque entre as partículas, a velocidade é muito alta. Essa velocidade nesse sentido é muito alta, né? Aí à medida que o tempo vai passando e as partículas vão diminuindo, as partículas de reagente, essa velocidade que era assim, ela começa a ficar assim, né? E aí, por outro lado, o meu produto também começa, né, à medida que ele vai sendo formado, né, no caso, a minha amônia, ela vai se decompondo numa situação inicial nos meus reagentes, né, numa velocidade bem baixinha, porque no início eu tenho pouca amônia, né, então ela se decompõe nessa velocidade, aí à medida que o tempo vai passando, como vai havendo uma formação maior de amônia, essa velocidade de decomposição vai aumentando, né? Então olha só o que acontece com essas duas velocidades. Essa velocidade inicial era muito alta e vai diminuindo, e essa velocidade nesse sentido é muito baixa e vai aumentando, né? E aí, o que acontece? O que é a situação de equilíbrio? É quando essa velocidade nesse sentido se iguala a essa velocidade nesse sentido, né? E aí eu tenho uma falsa sensação que a reação parou. Mas a reação não parou. A reação ela é dinâmica, né? Ela entrou numa situação de equilíbrio onde as velocidades de formação de produto e de reagente elas se igualam. E aí eu tenho a falsa sensação que as quantidades se estancaram, né? Então aqui houve uma sobra de reagente e uma sobra de produto, né? Só que a sobra não é essa daqui não, né? Então esquece isso aqui, né? Não é. Depois o tio vai ensinar vocês a equacionar isso aqui, tá? Tudo bem? Mas a ideia inicial aqui é que você entenda o que é o conceito de equilíbrio químico, né? E por que ele acontece? Por que ele acontece? Né? Porque inicialmente as velocidades aqui elas eram muito grandes, porque eu tinha muita disponibilidade de partículas, muito choque efetivo. Essa velocidade nesse sentido ela vai caindo naturalmente, porque o número de partículas de reagente vai desaparecendo, vai diminuindo. Por outro lado, essa velocidade aqui vai aumentando, né? Por quê?
Porque aqui no caso eu não tenho dois produtos, né? Mas se eu tivesse dois produtos, eu poderia dizer que o choque entre as partículas de produto começa a aumentar, porque eu passo a ter maior disponibilidade de partículas se chocando, né? Então eu tenho esse lado aumentando a velocidade. E o que é a situação de equilíbrio? É quando entra na mesma velocidade de um lado para o outro. Tudo bem? Ficou claro, gente, o que é a situação de equilíbrio? Muito bem. Vamos interpretar isso então graficamente, né? E tem três. Ó, vamos fazer essa brincadeira. Tem três gráficos, né? Da concentração e da velocidade da reação. Né? Vamos fazer uma brincadeira gráfica aqui, né? Então, olha lá. Vamos pensar numa substância A. Para facilitar a interpretação gráfica, vamos pensar num reagente A se convertendo num produto B. Ó, o tio tá fazendo com corzinha bem bonitinha para você entender. Olha lá. Então, ó, vamos pensar a situação de equilíbrio assim, ó. Vamos pensar a concentração, aqui eu tenho no eixo Y a concentração dos meus reagentes e produtos, e no eixo Y o tempo. Tá? Ó, vamos pegar uma reação genérica. O reagente A se convertendo no produto B. Eu poderia colocar aqui 2 reagentes, 3 reagentes, 2, 3 produtos, mas eu vou colocar só um reagente se convertendo num produto, né, para facilitar a interpretação gráfica da situação de equilíbrio, ok? Então, eu posso descrever a equação, né, a situação de equilíbrio em termos de concentração em função do tempo e em termos de velocidade da reação em função do tempo, tá? Lembrando que agora, gente, quando a gente interpreta as reações químicas em função de equilíbrio, essa simbologia aqui, ela está equivocada, né? Eu não tenho mais a reação ocorrendo somente nesse sentido. Eu tenho ela ocorrendo nos dois. Então, a partir de agora, na representação das reações químicas, a gente vai colocar o símbolo dessa forma, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Vamos pensar num recipiente, ok? Numa situação zero inicial, eu só coloquei o reagente A. Então, tenho muito A. Olha lá. Olha lá, eu tenho muita partícula do composto A, né? Portanto, eu tenho alta concentração de A. A concentração de A inicial é altíssima, tá? Aí, à medida que o tempo vai passando, a concentração de A vai diminuindo, né? Ah, e o detalhe, qual que é a concentração de B no início? 0. Olha lá, a concentração de B no início é 0. Beleza? Então, à medida que o tempo vai passando, A vai desaparecendo. A vai desaparecendo. Por que vai desaparecendo? Porque A vai se convertendo em B, tá? Então, a concentração de A vai caindo. Vai caindo. Ok? Agora, vamos pensar na velocidade de conversão de A em B. Né? Qual que é a velocidade de conversão de A em B? A velocidade inicial é alta. Ó. É alta. Tá aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho muito A. Muito A se chocando com A para formar B. Né? Então, a velocidade de conversão de A em B numa situação inicial é bem alta. À medida que o tempo vai passando, essa velocidade começa a cair. Ok? Muito bem. E agora vamos pensar em B, de verdinho, tá? B.
qual que é a concentração de B no início? É 0. Né? À medida que o tempo vai passando, B vai sendo formado. Então, a concentração de B vai aumentando. Tá? E qual que é a velocidade? Vamos pensar agora na velocidade de conversão de B em A. Qual que é a velocidade inicial de conversão de B em A? É 0. Por quê? Porque no tempo 0, eu não tenho nada de B. Eu não tenho B. Então, a velocidade de conversão é 0. Tá? À medida que o tempo vai passando, essa velocidade vai aumentando. Né? Porque vai se formando B, ó. B vai sendo formado, A vai diminuindo e B vai aumentando. E aí, à medida que B vai aumentando, eu começo a ter disponibilidade de B, e aí B começa a estar disponível para formar A. Né? E aí o que acontece? Existe uma situação no tempo, né? Existe um determinado tempo, que eu vou chamar de tempo X, onde a reação entra em equilíbrio. O que é a reação entrar em equilíbrio? Né? É quando essas velocidades se igualam. Opa! Tá? E aí elas caminham juntas. E aí, essas concentrações... Opa! Aí, ó. Eu tenho a falsa sensação... Ih, ficou ruim esse gráfico, né? Vamos fazer ele aqui, ó. Pronto, R aqui, ó. Eu tenho a falsa sensação, né, a partir desse tempo X, que as concentrações não mudam mais. Né? Na verdade, não é uma falsa sensação, né? As concentrações não mudam mais. Né? Mas eu tenho a falsa sensação que a reação parou. Isso é a situação de equilíbrio. Gente, eu vou parar por aqui o vídeo porque está dando 32 minutos. Eu continuo essa aula desse ponto no próximo vídeo. Beijo, beijo e até.